O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. No mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou o que foi. Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um grande susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas com as mulheres que tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Sagrada Escritura, que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho, e comiam, e como tinha acontecido, reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho, Jesus, manso e humilde de coração. O Pai envia o seu Filho, o Filho envia o Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, é o que nós professamos no credo niceno-constantinopolitano. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho e traz vida nova. Jesus ressuscitado, meus irmãos, para quem não tem o Espírito Santo,
É a mesma coisa que Jesus não tivesse ressuscitado. Para quem não tem o Espírito Santo, a Sagrada Escritura é uma letra morta. Para quem não tem o Espírito Santo, os 10 mandamentos não passam de um moralismo barato. Para quem não tem o Espírito Santo, a liturgia não passa de ritualismo. Para quem não tem o Espírito Santo, o amor fraterno é um peso, o outro sempre é um peso ou uma ameaça. Então o que redireciona a vida de todos nós? É o Espírito Santo, porque o mistério pascal, ele tem o seu coroamento com o derramamento do Espírito Santo. E você está bem no dia a dia se você está cheio do Espírito Santo. Se você não está cheio do Espírito Santo, você não está bem. Porque nós, na maioria das vezes, por nós mesmos, sem Deus, nós estamos insatisfeitos conosco e com os outros, sempre. Sempre insatisfeitos conosco e com os outros, sempre. Isso é a praga do pecado original. O pecado original deixou isso na gente, a insatisfação com esse mundo. Esse mundo está ruim, as coisas estão ruins, a gente disfarça daqui, a gente disfarça dali, mas no fundo, as pessoas são eternas, insatisfeitas debaixo do céu. Debaixo do sol, somos todos insatisfeitos. E a Bíblia, no Eclesiastes, vai dizer que tudo é vaidade, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, não passa de vaidade. Ou seja, tudo é ilusão e não passa de ilusão, né? Aquilo que você queria tanto, quando você consegue, você já não está nem aí mais, já está preocupado com outra coisa. Aí você consegue aquela outra coisa, aí daqui a pouquinho você já enjoa, aquilo já não te traz alegria, não te traz prazer, você vai atrás de outra coisa, de uma quimera. A gente sempre está buscando algo que não consegue completar o nosso coração. Mas quando a gente faz a experiência de Deus, aqui ninguém precisa ser teólogo, ninguém precisa ser místico, não. Qualquer pessoa simplesinha pode chegar e dizer como essas pessoas do Evangelho, como esse cego, como aquele leproso, olha, quem ele é eu não sei, só sei que ele mudou a minha vida, né? Como aquelas prostitutas que viviam à margem da sociedade e encontrou um amor tão grande que ressignificou a história delas e agora elas já não estão vivendo mais da prostituição. Então, uma ideia, uma filosofia de vida, ela não é capaz de mudar a vida de uma pessoa. Mudar por dentro não é capaz. Se nós estamos na missa, se eu sou padre, se eu estou aqui celebrando missa, saí lá de Varginha, Minas Gerais, deixei minha mãe, meu pai, minhas irmãs, possibilidade de construir uma família, de ser um profissional em alguma área. O que me traz aqui para celebrar a missa, para reformar a igreja, para ir no hospital, para rezar, para pregar, para estar no YouTube? Uma profissão? Deus me livre, guarde. Eu não queria essa profissão nunca. Porque eu não encontrei alguma coisa melhor para fazer? Também não. Porque a situação está difícil no mundo, etc. Agora tem que ser padre, porque pelo menos padre você está aí junto com os outros padres, fome você não passa, você não vai estar aí abandonado. Não, também não. Eu só estou aqui celebrando essa missa porque um dia o amor de Deus foi derramado na minha vida. Eu encontrei Jesus. E o Espírito Santo deu gosto às coisas que antes para mim não tinham sentido, não tinha valor algum, como a Bíblia, como a Eucaristia, como a confissão, como os meus pecados, as minhas faltas, coisas que eu não dava valor nenhum, começaram a ter valor. E aquilo que eu achava que não tinha importância nenhuma, aquilo começou a ser um peso. Bebida, música, festança, coisas erradas, piadinhas, falação. Quem que faz isso na vida de um jovem de 22 anos? O Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Aí a gente entra no seminário entusiasmado, cheio de alegria, de vontade de testemunhar aquele amor que a gente encontrou, e infelizmente, com o tempo,
com as dificuldades da vida, com as faltas de estrutura, com uma série de problemas pessoais, institucionais, nós vamos perdendo a alegria e o brilho de ser cristão. Porque a gente deixa de seguir Jesus Cristo para administrar uma multidão de picuinhas, de problemas. Isso cansa todo mundo, isso cansa o padre, isso cansa o bispo, isso cansa quem está à frente da comunidade, das paróquias. A gente veio aqui por causa de Deus. Nós estamos aqui por um amor maior. O que nos tirou da nossa casa para estar aqui na missa todos os dias foi aquela experiência primeira que ficou forte dentro de nós, e hoje a gente diz para nós mesmos: meu Deus, eu já não sei viver mais sem Ti. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu amigo, fica comigo. Só que a gente entra na igreja para celebrar a missa, para adorar, aí a gente encontra tanta dificuldade. Isso em qualquer lugar, meus irmãos, qualquer lugar. Parece que as coisas vão se tornando pesadas, tudo vai ficando difícil, qualquer coisinha pequenininha parece que é uma coisa muito grande, qualquer palavrinha parece que é a pessoa parece que fala uma coisinha, parece que te atravessou com a espada. Não, fala um negocinho, a pessoa, então o que será que acontece com aqueles que encontraram o amor de Deus? Eu acho que a gente perde o faro de Deus, a gente perde o rumo de Deus dentro da Igreja Católica. Vamos caindo naquele ditado, naquela filosofia, vamos nos tornando estranhos no ninho. Estamos diante de Jesus, diante da Trindade, e parece que aquilo não vai significando mais nada para nós, Aquilo aqui é o modo de dizer, Deus não é aquilo, é aquele. Parece que não vai significando nada para nós mais. Ele vai fazendo as coisas no automático, liturgia das horas, o terço fica uma coisa automática, pragmático, a gente não consegue encontrar Deus. Aí o pecado começa a sussurrar no ouvido: olha, faz isso, faz aquilo, sabe aquilo lá que você fazia antigamente? Volta a fazer aquilo lá, você vai ser feliz, você vai ser alegre. Então, quando Jesus ressuscita dos mortos, na verdade Ele está ressuscitando a fé que está morrendo em tantos corações. E o que o Espírito Santo quer fazer, o mistério pascal quer fazer, quer descomplicar a nossa vida. É como se o anjo da guarda pedisse, ou melhor, mandasse a gente falar para a pessoa que está do lado assim, cochichar no ouvido dela, cochicha assim, ó, Deus te pede para te dizer uma coisa, Ele quer descomplicar a tua vida. Por que que nós não temos mais alegria, entusiasmo, transbordamento de servir Jesus? Porque nós perdemos as coisas, nós vamos perdendo as práticas espirituais por conta de práticas rituais. Nós estamos na igreja por causa de Deus, mas sem perceber, na fraqueza própria que cada um traz de berço e da própria história, a gente troca o Senhor das coisas pelas coisas do Senhor. E parece que o nosso seguimento de Jesus é arrumar as coisas de Deus. Eu sonho com um momento que a gente vai fazer, não preciso mexer com nada, só abrir, fechar a igreja, limpar, fechar, só isso. E rezar, adorar, parar de ficar resolvendo coisa toda hora, todo momento. Mas a vida é assim. É e não é. É e não é. É e não é. Então, todas as pessoas, todos os padres, todos os párocos que empreendem a construção de uma igreja, a construção de uma escola, a reforma de uma comunidade, sabe que isso tem o poder de acabar com a fé da gente. Por isso que todas as vezes que igrejas
paróquias entram em reforma, padres entram em crise, porque o foco vai tudo para aquilo ali. Então, meus irmãos, não vamos esquecer o porquê que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui por causa de luz, nós não estamos aqui por causa de imagem, nós não estamos aqui por causa de música, nós não estamos aqui por causa de chão, nós não estamos aqui por causa de beleza, de tapete. Isso tudo faz parte, atrai os olhos das pessoas, às vezes atrai até as pessoas que estão fora da igreja, mas nós não estamos aqui por conta disso. Nós estamos aqui porque alguém entrou na nossa vida e mudou o rumo da nossa história. É por Ele que nós estamos aqui. E nós queremos Ele, nós queremos o amor dEle, nós queremos experimentá-lo cada vez mais, nós queremos o Espírito Santo, nós queremos romper com as nossas manias, com os nossos problemas, com as nossas neuroses, com as nossas complicações, porque cada um tem as suas complicações, cada um tem os seus problemas, mas o anjo da guarda manda te dizer no teu ouvido, que o desejo de Deus é descomplicar a tua vida. O desejo do Espírito Santo é descomplicar a nossa vida, deixar a gente livre, porque é para a liberdade que Cristo vos libertou. Gálatas capítulo 5, versículo 1. E quanto menos a gente tiver, melhor para nós. Padre Léo sempre dizia isso. Quanto menos coisa a gente tiver, quanto menos penduricalho a gente carregar na vida, é muito melhor para nós. Termino com um trecho de uma meditação de Santo Afonso, que eu já li faz muitos anos, mas nunca saiu do meu coração. Santo Afonso diz que a nossa vida aqui nessa terra é como uma pequena barquinha à vela. Se você levanta aquela vela, entra naquela barquinha, ela vai te tirar desse problema, desse lado, desta vida que é a terra, esse vale de lágrimas, e vai te levar até o porto seguro do céu. Esta barquinha é suficiente para te levar para o céu. O problema é que essa barquinha está sobrecarregada de coisas, de apegos, de manias, de penduricalhos, e ela está correndo o risco de afundar. Pessoas, relacionamentos estragados, corações feridos, machucados, pessoas que não suportam uma série de coisas, e aí essa barquinha que é suficiente para te levar seguro para a eternidade, parece que ela quer afundar. Agora você escolhe, ou você vai na barquinha, ou você vai com esse monte de mágoa, com esse monte de ressentimento, com esse monte de mania, com esse monte de teimosia, com esse monte de apego. Agora você escolhe. Que ela pode te levar lá, no porto seguro, no céu? Pode. Mas se você e eu, se a gente não deixar Deus descomplicar a gente, meus irmãos, a gente vai fazer assim, de um baguinho de feijão, nós vamos fazer uma bomba atômica. De uma palavrinha desse tamanhozinho aqui, nós vamos fazer motivo de ressentimentos, de mágoas, de sei o quê. Isso mostra que o nosso foco está desfocado. Porque os apóstolos que estavam olhando para Jesus Cristo, a turma mandava o porrete neles e eles começavam: louvado seja Deus, bendito seja Deus. Olha, Pedro, João, vamos nos alegrar, porque nós estamos sendo dignos aqui de apanhar por causa de Jesus. São Paulo e São Silas na prisão, meia-noite, os carcereiros lascando o pipoco neles lá, e aí eles começam a louvar a Deus, bendizer, louvado seja, bendito seja, se alegrando, e a prisão começa a tremer, e todo mundo se converte, todo mundo muda de vida. Os apóstolos apanhando, louvando a Deus. Agora, a gente
bom que a gente só quer servir a Deus, Nossa Senhora da Aparecida, seja de lá, seja de cá, seja em Campo Grande, seja em Curitiba, seja em Belo Horizonte, Goiânia, Porto Alegre, São Paulo, Cuiabá, qualquer lugar, só muda de endereço. Os problemas em paróquia, em comunidade, a mesma coisa. Só muda de pároco, de interesse, de pessoa. Gente magoada, gente problemática, gente que não olha na cara dos outros mais. Vamos olhar para o Evangelho. Vamos olhar para a ressurreição de Cristo, para o derramamento do Espírito Santo. Por que São Francisco foi o santo mais santo de todos os tempos? Porque ele não quis mexer com instituição, com coisa, com nada. Ele vivia uma vida em Deus. Ele ajudava, não era padre, foi diácono porque ele precisou ser diácono, mas não era padre, ajudava todo mundo, era pobre, era livre. Ele dizia, o céu é o meu teto, o céu é o meu teto. Amigo de todo mundo, dos pobres, até os bichos vinham ficar junto com eles. Homem livre, desapegado de si, dos outros e das coisas. Nós entramos com toda boa vontade para servir a Deus, e depois acabamos voltando ao apego a nós mesmos, a pessoas e coisas. Então, nesses apegos, qualquer coisinha é um cavalo de batalha, qualquer barulhinho é um estrondo, qualquer cisco é uma rocha que desprende da montanha. Ai, meu Deus, e agora? Gente, vamos pedir a Nossa Senhora, vamos pedir a São José, que a gente não se torne esse tipo de cristão. Vamos ficar focado no que é espiritual. Qual que é a nossa riqueza, Padre? Nossa riqueza é Deus, é os santos mistérios e os nossos irmãos. Essa é a nossa riqueza. O resto, ninguém vai levar nada deste mundo. E que se a gente puder fazer uma coisa para Deus, um melhoramento para as coisas, que façamos isso de forma mais serena possível. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.